Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist sobre gráficos de movimento, dessa vez nós vamos resolver um problema do livro Os Fundamentos da Física, volume 1, do professor Ramalho. Vamos a ele. O problema é esse aqui, ó. Ele fala que um móvel em movimento retilíneo tem a velocidade escalar v variando com o tempo, de acordo com o gráfico que vocês podem ver aqui, ó. Podemos afirmar corretamente que entre os instantes, aí eu tenho 0 e t1, t1 e t2, o movimento ele é retrógrado, progressivo, acelerado, retardado. Bem, para resolver esse problema, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise desse gráfico, eu vou até destacar ele aqui, ó. E aí, o que é que eu tenho? Primeiro eu preciso saber se o movimento ele é progressivo ou retrógrado. Se o movimento ele estiver no mesmo sentido da orientação da trajetória, a gente vai dizer que o movimento ele é progressivo. E a gente vai conseguir identificar ele simplesmente verificando que a velocidade ela vai ser positiva. Ó. A gente vai ter um movimento retrógrado quando o movimento ele ocorrer no sentido contrário à trajetória. Então, eu tenho aqui essa figura que eu quero que vocês lembrem para exemplificar quando é que eu tenho um movimento progressivo e quando eu tenho um movimento retrógrado. Bem, agora a gente vai precisar também caracterizar o movimento como acelerado ou retardado. O movimento retardado seria a mesma coisa que o movimento desacelerado. Desacelerar seria reduzir o valor da velocidade. Então é isso que a gente vai usar como critério para saber se o movimento ele é acelerado ou retardado. Então vamos começar aqui pelo item A. Eu estou analisando agora no intervalo de 0 a t1. Então de 0 a t1 eu tenho aqui, ó, um aumento da velocidade nesse intervalo e o movimento ele se dá nesse sentido. Ó. E por que eu sei que o movimento é nesse sentido? Notem, velocidade positiva, movimento progressivo. A alternativa diz que o movimento é retrógrado, ela está errada, apesar de dizer que o movimento é acelerado. E a gente está vendo aqui que é realmente acelerado, ó, porque a velocidade está aumentando. Só que ele não é retrógrado, então a alternativa A está descartada. Na letra B, eu tenho que avaliar agora o que acontece no intervalo entre T1 e T2. Eu estou vendo que a velocidade ela está reduzindo, ó. Por quê? Porque ela está indo a zero. Então, eu tenho aqui o carro se movendo nesse sentido, porque a velocidade continua positiva, continua sendo um movimento progressivo, só que a velocidade ela está reduzindo ao ponto de quando chegar aqui no T2, a velocidade virá a zero, ó. Ele vai parar. Então, na letra B, que diz que o movimento é progressivo, está correto. Só que ele não é acelerado, ele é um movimento desacelerado ou retardado. A velocidade está reduzindo, letra B está fora. Entre o intervalo T2 e T3, que é justamente esse aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um aumento da velocidade. E por que eu sei que a velocidade aqui ela está aumentando? Porque a velocidade era zero e de repente aqui, ó, ela vai ter um outro valor que, se a gente desconsiderar o sinal, seria um valor maior. E por que eu estou falando para desconsiderar o sinal? Porque o sinal aqui ele não indica um valor menor do que zero, ele indica apenas o sentido do movimento. Ou seja, o carro ele agora passou a se mover nesse sentido. Ele está desenvolvendo agora um movimento retrógrado. Então, na letra C, eu tenho um movimento retrógrado e a velocidade saiu de zero e passou a ter um outro valor maior. Ou seja, o movimento é acelerado. A alternativa C, ela está perfeitinha, eu não tenho nada aí que descarte ela. Vamos analisar as outras. No intervalo entre T3 e T4, o móvel está parado. Vamos ver aqui, ó, intervalo entre T3 e T4, seria nesse intervalo aqui. Notem, se esse gráfico fosse do espaço pelo tempo, a gente poderia dizer que o objeto ele está na mesma posição aqui, ele não mudou a posição. Só que o gráfico é da velocidade pelo tempo, esse item aqui é só para confundir, tá? Então, se é velocidade por tempo e a velocidade aqui não é zero, então ele não está parado. Mas eu posso dizer que a aceleração é zero. Por quê? Porque a velocidade aqui, ó, ela se mantém, ela é constante. Então, letra D não está parado, errada. Item E, entre T4 e T5, eu tenho aqui o que agora? Eu tenho uma redução da velocidade, porque a velocidade ela tende aqui a zero, ó, ele vai parar novamente aqui nesse ponto. E o movimento continua com um movimento com velocidade negativa, ó.
ou seja, continua sendo um movimento retrógrado. Então, o movimento aqui ele é retrógrado, ele não é progressivo. E aqui, pessoal, eu tenho realmente um movimento retardado. O carro ele está desacelerando porque a velocidade está indo a zero, tá? Então, essa parte está correta, mas o movimento não é progressivo, ele é retrógrado, o item E está errado. Então, realmente, a resposta é a letra C. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, dê um joinha e se inscreva para incentivar o canal. Valeu e até a próxima.